Abra sua Bíblia, segundo livro de Crônicas, capítulo 20, o versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Até aqui, irmãos. A palavra é maravilhosa. Aquele que crê no Senhor estará seguro. Aquele que confia no Senhor não andará em temor. E a palavra diz: crede nos seus profetas e prosperareis. Quando a palavra fala neste texto de profeta, está falando também e principalmente dos pastores. Crede no seu pastor, porque ele é profeta de Deus na igreja. Quando se fala em prosperidade na casa do Senhor, é difícil de entender que algumas pessoas têm aversão a que se fale de prosperidade na igreja, quando na verdade a Bíblia é cheia desses textos, onde Deus quer prosperar o seu povo. E esta palavra, esse texto que acabamos de ler, deixa claro aos ministros, aos pastores, que a nossa mensagem deve ser mensagem de bênção, não de derrota. A nossa mensagem deve ser mensagem de cura, de saúde, não de enfermidade. Deve ser mensagem de prosperidade e não de miséria, porque aquilo que o profeta vai pregar, aquilo que ele vai entregar, pessoas crerão. E eu tenho certeza que se você chegou aqui, aleluia, se você chegou aqui nesta noite, é porque você crê, há no teu coração fé nas coisas de Deus. Você trabalhou o dia todo, quem sabe esteve cansado, quem sabe está cansado, esgotado, muito trabalho, muitas lutas, o estresse do dia a dia, mas pela tua fé você escolheu estar na casa do Pai. Então eu devo tomar o cuidado da mensagem que eu vou ministrar, seja uma mensagem de ânimo, de prosperidade e de bênção ao teu coração. Quando nós falamos sobre prosperidade, é importante você ter em mente que a prosperidade do seu povo, do povo de Deus, interessa primeiramente a Deus. Deus tem desejo que você seja uma pessoa abençoada, uma pessoa próspera. Por que isso? Porque aos pais lhes interessa muito mais a prosperidade dos filhos que os próprios filhos. Se nós fôssemos julgar uma família, o pai se interessa muito mais pela prosperidade do filho do que ele mesmo. Os filhos por eles mesmos não iriam, quem sabe, nem na escola. Hoje não quero ir, hoje não vou. Vai. Se nós fôssemos andar segundo o pensamento dos nossos filhos, não sairíamos nem de casa para trabalhar, porque quando a gente vai sair para trabalhar, onde é que o pai vai? O pai vai trabalhar, fica comigo. Não, fica, não me deixa. Então, entenda uma coisa, o nosso desejo é que os nossos filhos prosperem. Por isso nós os enviamos à escola, nós os enviamos à faculdade, por isso nós trabalhamos e damos um duro, ralamos, porque nós queremos ver a prosperidade da nossa casa, a prosperidade dos nossos filhos. O Senhor falou para vocês, é caminhão novo, não é isso? Caminhão zero. Deus quer a prosperidade dos seus filhos.
Olha para quem está do seu lado e diz assim: você está crendo no que o profeta está falando? É? É isso? É isso. O detalhe é que quando a gente está no trajeto, quando a gente está no meio do caminho, em direção à prosperidade, as dificuldades são tantas, o cansaço às vezes é tanto, que a gente não quer saber de prosperidade. A gente quer ficar acocado, acocadinho em algum cantinho. Mas o pai tem a obrigação de dizer: vai, meu filho. Eu lembro que quando estava ali na minha sexta, sétima série, eu não queria ir para a escola, mas não tinha jeito, a dona Claudete mandava nós para a escola, irmãos. Era mais fácil para ela, deixa eles dormir, mas não, irmãos, mandava nós para a escola. Se nós, diz a palavra, sendo maus, sabemos dar boas dádivas, boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Aleluia! Eu não tenho dúvida, irmãos, que nessa noite Deus vai falar ao nosso coração poderosamente, poderosamente. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Olha só, quando nós olhamos o Antigo Testamento, nós vemos uma batalha clara entre o Senhor, Deus Criador, Deus Elohim, e os outros deuses. Uma batalha, uma guerra entre deuses. Nós vemos essa batalha. Quando nós olhamos para Elias, o Senhor, e Baal, Azerá. Elias no monte dizendo: vamos fazer aqui então um desafio para saber quem é Deus de verdade. Nós estamos vendo uma batalha entre Deus, que nós servimos, o Senhor, e Deus Baal, Deus Azerá. Esses deuses, aquelas pessoas os serviam porque esperavam prosperidade. Presta atenção. Porque esperavam que a terra frutificasse, que a colheita fosse boa, que a chuva viesse no tempo certo. Por isso as pessoas serviam os seus deuses. E o povo de Deus serve o seu Deus. E como você conhece a história, eles clamaram e se cortaram, mas o fogo não desceu. Mas quando Elias clama e diz: Senhor, mostra para esse povo que há Deus em Israel. Aleluia, aleluia. O fogo desce, consome o holocausto. E sabe o que vem depois, né? Chuva. Há 3 anos não chovia sobre a face da terra, havia seca, havia fome, mas quando o altar foi levantado, e o profeta creu e liberou a palavra, mostrou que há Deus em Israel, o povo creu, e houve tempo de fartura e de bênção sobre aquela nação. Aleluia! Creia, meu querido, você é abençoado. Você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor. Porque se porventura, que eu digo para você, é impossível, mas se porventura desse tudo errado na tua vida, ainda assim você é mais do que vencedor, porque o céu está garantido para você, pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Quando nós olhamos para José no Egito, há uma batalha entre o Deus de José, que é o Senhor, e Faraó, que é o Deus do Egito. Abra a sua Bíblia, Gênesis 39, capítulo 1. Gênesis capítulo 39, versículo 1. Diz assim: e José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José. E foi homem o quê? E o Senhor estava com José e foi homem? Irmãos,
Quando aqui no Brasil a gente olha para as pirâmides, a gente diz, gostaria de conhecer, e na nossa mente isso é história. Irmãos, quando eu estive lá, irmãos, aquilo é um templo a um Deus. Não tem nada de bom naquele lugar. Aí você vai no Museu do Egito, que coisa mais linda, que coisa mais faraônica, mas o peso maligno permanece lá, e as pessoas continuam indo nas pirâmides com os seus sacerdotes, fazendo adoração ao sol, e adoração a isso, adoração àquilo, continua lá. E nesse meio, aonde florescia Faraó como Deus do Egito, há um homem escravo, porém que tem um Deus poderoso, que serve o Deus verdadeiro. E a palavra diz, nós acabamos de ler, e o Senhor estava com José, e foi homem próspero. Olha a continuação. E estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, o egípcio, que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor. Olha para quem está do seu lado e diz assim, tudo que você fizer, fala com coragem, tudo que você fizer, em nome do Senhor. Meu querido, fala de novo, tudo que você fizer, em nome do Senhor, prosperará. Eita, labaralabassúria, aleluia. Aleluia, eu creio, prosperarei. Eu creio, as promessas do Senhor não cairão por terra. Eu creio, o nome do Senhor será exaltado na minha vida. Você crê que o nome do Senhor será exaltado na tua vida? Então não desanima, fortalece, fortalece, prevalece. Aleluia, Emanuel, aleluia. Versículo 4, José achou graça em seus olhos, e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. Você é bênção, irmão. Você é bênção, irmã. Aonde você chega, o teu Senhor é abençoado por você. A tua empresa é abençoada por você. A tua escola, onde você vai, é abençoada por você. Mesmo que pareça que você está numa posição tão contrária, creia, o Senhor está cuidando, abençoando você. Aleluia. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha, na casa e no campo. Aleluia. A bênção do Senhor vem sobre ti, para que os outros vejam que o Deus que você serve é um Deus que cuida, é um Deus que protege, é um Deus que guarda, é um Deus que livra. Aleluia. Os que estão à tua volta estão observando e dizendo, como que é possível isso? É porque o Deus que eu sirvo faz sinais e maravilhas. O Deus que eu sirvo é o Deus verdadeiro, Ele está na minha vida. Aleluia. Quando nós olhamos para Davi e o Senhor, seu Deus, e olhamos para Golias, o filisteu, e o seu Deus Dagom, é uma guerra de deuses. É Deus derrotando Golias. Porque quando o povo de Deus é afrontado por Golias, Golias diz assim, não tem nenhum homem aí, não tem nenhum de vocês para lutar contra nós. Mas Davi, quando vai contra Golias, ele primeiro diz assim, quem é
esse incircunciso para afrontar o Deus de Israel. Irmão, quando a luta vem contra a tua vida, seja nas tuas finanças, seja na tua saúde, se posicione como Davi, creia nas promessas de Deus e diga: quem é o maligno? Quem são esses demônios de enfermidade? Quem são esses demônios de miséria que estão pensando em atacar a minha vida? Eu vou contra eles no nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Emanuel, Deus, Ele é poderoso, Ele está interessado em mostrar o seu poder, a sua bênção sobre a sua igreja. Ele mostrava a sua bênção sobre o seu povo, para que os demais povos olhassem e dissessem: nós queremos esse Deus, nós queremos o Deus de Israel. Esse era o objetivo. Quer ver? Abra aí 1 Samuel, capítulo 5, versículo 2. Primeiro livro de Samuel, capítulo 5, versículo 2 diz: tomaram os filisteus a arca de Deus e a colocaram na casa de Dagom e a puseram junto a Dagom. Segura aí. Eu quero que vou contar um pouquinho da história para você entender. O povo de Deus havia se afastado de Deus. Havia se afastado, estava em pecado, estava contrário a Deus. E eles vão para a guerra sem consultar ao Senhor, porque eles pensam que são poderosos por si mesmos. Toda vez que nos afastamos do Senhor, começamos a achar que é na nossa força, que é na nossa capacidade. Começamos a pensar como aqueles que não servem ao Senhor. Mas entenda uma coisa, nós somos povo escolhido, santo, separado. Quando fala santo, vem cá, você é meu povo, você não faz o que se quer, você não faz do teu jeito, é do meu jeito. Deus diz assim. Mas de vez em quando a gente quer dar uma escapada, e o povo estava bem escapadinho, estava longe. E vão para a guerra, estão em apuros, estão morrendo, estão perdendo a batalha, e aí alguém lembra da arca do Senhor, onde repousava a presença de Deus. Hoje a presença de Deus não repousa sobre a arca, a presença de Deus repousa sobre você. Repousa sobre você. Eles lembraram e correm buscar a arca e dizem: vamos trazer a arca. E eles vêm trazendo a arca, e quando os inimigos veem que eles estão trazendo a arca, se atemorizam e pensam: agora já era, trouxeram a arca deles, agora nós vamos morrer. Mas não morreram, não perderam, porque a aliança estava cortada entre Deus e o seu povo. Presta atenção, a aliança entre Deus e o seu povo estava cortada, mas o propósito de Deus não. Eles tomam aquela arca no campo de batalha e eles levam para o templo do Deus Dagom. Olha só, versículo 3, Samuel 5, versículo 3. Levantando-se, vamos voltar no versículo 2, perdão. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a colocaram na casa de Dagom e a puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada no dia seguinte, os de Asdod, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Você pode imaginar isso, irmão? A aliança estava cortada, o povo não estava agradando a Deus, o povo não queria saber de Deus, mas Deus permanece o mesmo, mostrar para o inimigo quem é Deus dessa terra. O Deus Dagom era uma estátua muito alta, muito grande, corpo de homem, e da cintura para baixo como se fosse um peixe. E eles colocam a arca como uma oferenda ao Deus Dagom. E Deus diz: não, vocês estão doido. Olha só, vamos repetir. Levantando-se de madrugada no dia seguinte pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Tornaram a pô-lo no seu lugar. Colocaram de novo, levantaram.
Versículo 4. E levantando-se de madrugada no dia seguinte pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor, e a cabeça de Dagom e ambas as palmas das suas mãos estavam cortadas sobre o limiar. Somente o tronco ficou a Dagom. Deus é Deus. Parece que Deus não está me respondendo. Eu não estou vendo a bênção do Senhor. Eu não estou vendo a prosperidade do Senhor. O furo, o erro não está em Deus. É a nossa aliança que não está boa. É nós que quebramos a aliança. Porque Deus permanece sendo Deus o tempo todo. Eu imagino a cara dos filisteus, irmãos. Quando entra no templo, a arca de pé. Coisa linda. E se você for ler toda a história, irmãos, aquela arca trouxe tanta maldição naquele povo. Eu vou parar por aqui, porque é longo. O Deus que é bênção para você é terror para os nossos inimigos. Aleluia. Mas Deus não ama aquelas pessoas? Sim, Deus ama. Por isso que Deus mostra o seu poder, porque Ele quer que aquelas pessoas entendam que aquele Deus é falso, mentiroso, não ajuda, não resolve, não tem poder, não faz nada. Tome uma decisão de servir ao Senhor. Aleluia. Que nessa noite o Senhor traga ao teu coração revelação de quem é o Deus que você serve. Vai comigo, Lucas capítulo 1, versículo 5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Segura aí, irmãos. Zacarias, sacerdote da ordem de Abias, ou seja, ele tinha uma linhagem. Zacarias já vinha de uma linhagem de sacerdotes. O homem não era qualquer pessoa, uma pessoa especial. Se não bastasse isso, era casado com Isabel, nada mais, nada menos que descendente direta de Arão, irmão de Moisés, sumo sacerdote. Você pode imaginar que casal era esse, irmão? Que linhagem era essa? O homem sacerdote, descendência de sacerdote, a mulher descendente de sacerdote. Era um casal espetacular. Mas não era só isso. Versículo 6, olha só. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Irmãos, que casal! É aquele casal assim, nota 10, com estrelinha. A Bíblia diz que eles eram de linhagem. Se fosse nos dias de hoje, diriam assim, sangue azul. Eram os topzera. Os dois eram filé. E se não bastasse isso, os dois justos, temente a Deus, não eram reprovados em nada. Eram irrepreensíveis diante do Senhor. Você pode imaginar um casal assim? Se você está no lado do teu esposo, da tua esposa, diga assim, é nós. Eita. Talvez não sejamos nós. Irmãos, olha só, esse casal era um casal maravilhoso, agradável ao Senhor, tudo lindo na vida deles. Versículo 7. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Eita, desandou o negócio. Entende, irmãos? Coisa complicada.
Não é porque você é de uma linhagem, não é porque você é extremamente obediente, irrepreensível, que não haverão lutas e dificuldades na tua vida. Pastor, mas eu não sou nem de linhagem e nem excelente. Não é por isso também que não vai ter luta também. Vai ter dificuldade também. Pastor, eu sou todo errado, tem luta também. Está acompanhando? Versículo 8. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, porque existia vários profetas, então cada época era um que teria que se apresentar para fazer o culto. Segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Presta atenção, vai prestando atenção que você está lendo. Toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Incenso fala de adoração, irmãos. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Amém? Segura aqui, irmãos. Você pode imaginar o sacerdote da linhagem, com a mulher exemplar, entra no templo para oferecer o culto. Lá fora o povo está com incenso, adorando, é o que diz a palavra, orando, o povão clamando, orando, dizendo: Senhor, vem, opera. Irmãos, imagina um culto de avivamento. Era o que estava acontecendo aqui, porque ele entra na casa do Senhor, e aqui está a arca, e ele vai prestar culto, e de repente, um anjo à sua direita. E se não bastasse ele ver o anjo ainda fala com ele. Tem gente que gosta de culto de avivamento. Quem gosta de culto de avivamento? Tem coisa mais linda? Aonde a oração, aonde o povo está orando, aonde o sacerdote está consagrando, aonde a esposa está consagrando, aonde há incenso, aonde há adoração, o anjo aparece e libera a palavra de bênção. Aleluia! Diz assim, versículo 15: porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Meu Deus do céu, olha só que coisa tremenda, irmão. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Aleluia! O Senhor quer preparar para si um povo o quê? Um povo o quê? Diga assim: bem disposto. Coisa terrível é andar com gente indisposta. Vamos fazer isso. Tudo está morrendo. Já andou com gente que está morrendo, irmão? Eu ultimamente já falo assim: está no bico do urubu. Quando me perguntam de gente que está morrendo, eu falo assim: já está no bico do urubu. Porque gente, como a minha mãe diz, está devendo 15 anos de cemitério já. O Senhor quer para si um povo bem disposto, e para isso Ele levanta João, para dizer: ei, arrependei-vos, raça de víboras. Fica esperto, porque o Senhor quer um povo bem disposto. A quê? A manifestar a glória de Deus, a demonstrar que o seu Deus é poderoso em batalha, que para o seu Deus não há nada impossível, para o seu Deus não há nada que Ele não possa fazer. Aleluia!
Olha só, muitas vezes no culto a gente vem orando e vem clamando, e a gente quer, e aí o Senhor fala conosco, como aconteceu nesse culto de avivamento. Mas olha só, Lucas capítulo 1, versículo 18. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu já sou velho, minha mulher avançada em idade. Eita, desandou aqui, o homem da linhagem, o homem irrepreensível, o homem que está orando, o homem que está oferecendo incenso. Aí quando o anjo fala, eu vou fazer uma pergunta para você. Zacarias não conhecia a história de Abraão? Conhecia. Ele sabia a história de Abraão melhor do que eu e você. Sabia muito bem que Deus tinha dado um filho para Sara, estéril e velhinha, mas ele não lembra nada da palavra de Deus. Ele vê o anjo está entregando a palavra, a profecia, e ele, mas como? Já estou velho, minha esposa também, estamos avançados em idade. Crede em seus profetas e prosperarei. E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, aquele mesmo que anunciou para Maria. Assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Zacarias pediu um filho. Ele pediu, irmão. Ele pede: ô Senhor, eu quero um filho. Ele orou, porque a palavra diz: tua oração foi ouvida. Mas quando ele recebe a resposta, como é que ele responde? Já sou velho. Muitas vezes nós vamos orar e oramos por alguma coisa e pedimos, mas quando o profeta entrega a palavra, nós colocamos as barreiras, as dificuldades. O Senhor fala: vai te prosperar. O Senhor falou aqui: vai assinar um cheque de R$1 milhão. Vai assinar. O Senhor falou, falou claro, como a luz do dia. Mas alguém, será? Mas outro diz: eu creio. E outro diz assim: nada a ver. E assim vai. Tem tudo que é tipo de gente dentro da igreja. Olha para quem está falando e diz: espero que você seja de fé. Presta atenção, custou caríssimo para Zacarias ter duvidado da palavra do anjo, da palavra do profeta. Custou caríssimo. Por quê? Porque ele ficou 9 meses sem poder falar. E aí você diz assim: o que é 9 meses? O que é 9 meses? Para um sacerdote que ministrava no templo, era o trabalho dele, era a função dele. Imagina você vai ficar 9 meses sem trabalho, porque duvidou. A necessidade que você passaria, necessidade na tua casa, necessidade nas suas finanças, tudo que andaria ao contrário porque duvidou. Sempre que você duvida, você acarreta maldição, porque você ora como quem tem fé. Senhor, eu preciso, Senhor, me dá. E quando o Senhor vai dar, você: mas de que jeito? Mas como? E desagrada a Deus. Desagrada a Deus. Deus tem prazer quando você não se preocupa. Deus tem prazer quando você diz: vai. Deus falou, vai acontecer. Deus disse, assim será. Mas quando você começa com as palavras contrárias, com os teus argumentos, não é agradável. E alguém diz assim: mas ele recebeu, né? Sim, ele recebeu o filho porque Deus precisava de um profeta na terra para preparar o caminho. Lembra? O povo, a aliança estava cortada, mas a estátua de Dagom caiu diante da arca de Deus. O plano de Deus não será frustrado por causa da tua falta de fé. Não será frustrado. Deus pode usar outro, Deus pode usar outra pessoa,
mas que use a mim. Tem um pregador, Reinhard Bonnke, ele é um alemão que fez um trabalho extraordinário na África. Assim, quando fazia a campanha, 1 milhão de almas aceitaram Jesus. Era desse jeito, a campanha com milhões de pessoas, não eram milhares, milhões. Mas quando ele começou o seu ministério, e ele precisava sair da cartilha que tinham dado para ele, porque ele era um alemão, e ele recebeu uma cartilha, você vai na obra missionária na África, mas vai ser assim, assim, e ele precisou sair, e ele foi falar depois com a sua liderança, a liderança falou, você não pode sair uma vírgula da cartilha, porque ele queria pregar de um jeito, queria fazer uma coisa, conforme o Espírito lhe dava. E eles falaram, não pode. E ele foi orar, e quando ele foi, ele falou para a esposa assim, eu vou para um hotel, e vou lá ficar clamando até Deus me dar a resposta, o que eu tenho que fazer. Não levou meia hora, quando ele entrou no hotel, ele começou a orar, o Espírito de Deus já falou com ele. Falou, se você preferir dar ouvido à tua liderança, então você não tem a minha palavra, você não recebe a minha palavra. E ele saiu, e o homem começou, irmãos, o trabalho. E quando estava aquela multidão e milhares de pessoas, ele acabou indo na casa de um missionário próximo lá, que levaram ele. Aí foi falado, esse ministério Deus tinha dado para mim. Deus tinha falado para mim fazer o ministério desse jeito, essas campanhas. Mas eu não quis, fiquei com medo. E aí ele falou, quando que foi isso? Foi o ano tal, dia tal, assim, assim. Foi exatamente no dia que ele entrou no hotel. Irmão, se você não se dispõe àquilo que Deus tem para você, Ele levanta outro. Presta atenção. O Deus Dagon vai cair diante da arca, sim ou sim. Mas você pode ser o José, você pode ser o Davi, você pode ser o Elias, ou você pode ser o Zacarias. Quem é que você quer ser? O sangue de Jesus tem poder, que todos os Zacarias desapareçam. Estamos juntos, irmãos? Olha só, Zacarias e Isabel, eles eram irrepreensíveis quanto à conduta, porém repreensíveis quanto à fé. A sua fé, irmão, é de importância máxima, irmãos. Você pode imaginar o que esses pais ensinaram ou ensinariam para João? Só condutas e regras e leis, porém não ensinariam a fé. Tem muita gente que tem uma conduta excelente, mas não tem fé. É irrepreensível, mas a sua igreja não cresce, a sua igreja não floresce. A sua empresa não avança, a sua loja não frutifica. E a pessoa diz, mas como é que pode? É irrepreensível, mas não tem fé. E sem fé, é impossível agradar a Deus. Os desafios que Deus coloca na tua frente, você vai prevalecer. Você vai vencer. Tem gente que crê nisso? Amém. Aleluia. Olha só, Números capítulo 13, versículo 30. Diz assim, Números 13 e 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Eles chegam na beira da terra prometida, para tomar posse. Você conhece a história. Irmão, todas as vezes que for exigido uma ação de fé, uma atitude de fé, o povo se dividirá. Todas as vezes. Vamos fazer isso, é por fé. Não há como, é por fé que nós vamos romper, é por fé que nós vamos fazer isso. O povo se divide, tem aquele que diz amém, e tem aquele que diz nada a ver. Loucura, loucura. Sempre vai ter isso, irmão, né? Sempre estão aqueles que vão dizer assim, essa palavra é para mim,
essa é para mim. E tem outro que vai dizer assim, ai, acho que estão me enganando. Tem aquele que diz assim, eu recebo, e eu estou junto, e é comigo mesmo, o Senhor está falando comigo. E tem outro que diz assim, acho que estão querendo me manipular aqui. Irmãos, é incrível. E a gente não precisa ir muito longe, é só você abrir o olhinho e olhar dentro da igreja, você já vê aquele que tem fé e aquele que está pensando, estão querendo me manipular. Tem aquele que está pensando assim, aonde que o pastor quer chegar? Acho que ele vai querer tirar um dízimo meu no final do culto. Uma oferta, ele vai pedir uma oferta, duvido que não vai pedir. É incrível, irmão. Irmãos, todas as vezes que tiver ação de fé, o grupo vai dividir. Olha para quem está falando e diz assim, ovelha. A outra parte você já sabe. Você já viu quando a igreja, o Espírito Santo se manifesta? E tem gente falando língua, e gente caindo, e o fogo cai. Tem gente assim, estou cheio do Espírito Santo e tal. E tem outro do lado dizendo assim, será que é de Deus? Tem um que começa a rir, aí você olha, não sabe se está rindo, se está chorando. Aí, será que isso é de Deus? Aí alguém diz assim, esse é o gozo do Espírito Santo. Nunca ouvi. Tem outro falando língua, e aí outro diz assim, mas ninguém interpreta. E, irmãos, sempre tem o de fé e o incrédulo. Credes em vossos profetas e prosperarei. Vamos lá, Números 13, 32. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel, a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e também assim éramos aos olhos deles. Eita! Por isso que eu digo, esse tipo de gente aqui, irmão, diga assim, já está no bico do urubu, não quer nem saber. Esse povo apavorado desse jeito aqui, irmão, não pode estar do teu lado, não pode ser teu conselheiro, não pode andar contigo. Eles dizem, éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Eles começam dizendo, nós olhávamos para nós como se fôssemos gafanhotos, mas deles não se contentam, eles dizem, e aos olhos deles também. Ah, irmão, que coisa. A proposta foi, nós subiremos e possuiremos a herança e prevaleceremos. Essa era a proposta. É isso que Caleb diz, mas a resposta foi, primeiro, não podemos. Nós acabamos de ler, não podemos. Eu não vou dizer para você dizer isso. Não podemos. Primeiro ponto para derrota e fracasso, quando sai da tua boca, não podemos. Vamos construir? Não dá. Vamos fazer? Não tem. Vamos comprar? Não tem. Graças a Deus eu tive um profeta na minha vida, o pastor Gerson. Não existia no seu vocabulário impossível. Não existia na sua boca não podemos, não dá, não tem como. Nunca eu ouvi ele falar isso. Nunca. Verdadeiramente, o gordo, pastor Gordo, era um gordão, eu chamava ele de Gordon. Verdadeiramente, o pastor Gordon, tudo era possível. O que você imaginar é possível. Se você falasse para ele isso não é possível, ele ia te provar que era possível de algum jeito. Não existia o impossível nele, porque nele habitava o Espírito de Deus. Aí nós decidimos, com o grupo de jovens, vamos descer a serra.
lá a Serra Dona Francisca. Vamos para Curupá. Jô foi junto, Jô, aquela vez? A Jô foi junto também, o Ato também. Trilho de trem, maravilha, vamos descer a serra. Mas daí tinha um jovenzinho que não podia andar, irmão Cleverson. Era as pernas atrofiadas. Aí o pastor Jair chegou para mim, pois é, o Cleverson quer ir junto agora. Eu falei, pois é, né, cara, mas não tem como, né? Como é que nós vamos levar ele? Como que não tem como? Eu falei, ué, os trilhos, 30 quilômetros, mano, de serra, como é que nós vamos levar ele? Vamos fazer um carrinho. E fez. Aí não se contentou com um carrinho só pro aleijado, falou, vamos fazer também um carrinho para levar as mochilas. E aí foi a confusão, irmão. Aquele trilho de trem lá. Imagina umas 60 pessoas depois descendo no trilho de trem com aleijado e tudo, e os carrinhos sem freio, porque eu falei que não precisava fazer freio. Meu Deus, irmãos. Jesus. Aquilo pegou embalo. E aí começou a assobiar quando os carrinhos estavam descendo, porque daí a gente achou legal ir no carrinho, nós estávamos uns 10 em cima do carrinho, irmãos. Eu estava no carrinho de trás, junto com aquela montoeira de mala, e o Cleverson na frente, no outro carrinho, com um monte de gente, e começou a assobiar. Aqueles rolamentos, irmão, em cima daquele trilho. E eu falei, meu Deus, onde é que nós vamos parar? Irmãos, quando tinha um cruzamento, tem aqueles trilhos assim no meio, né? Para os carros passar por cima. E nós não tínhamos calculado aquele negócio. O eixo, irmão, pegou naquele meio. Pá! Foi o aleijado voando, gente voando, mala voando, mochila voando. Meu Deus! É coisa linda, irmão. Nós chegamos lá. O aleijado chegou lá. Tudo arranhado, mas chegamos! Mas chegamos, irmão. Sabe, irmão? O irmão Cleverson conta essa história a vida toda agora. Ele conta isso. Imagina se ele contasse assim, eles fizeram aquela viagem, mas não me levaram, porque sou paralítico. Não, para o nosso pastor tudo pode. Diga assim, tudo é possível. Ao que crer. Primeiro eles falaram, não podemos. Essa é a primeira palavra, irmãos. Quando um desafio se apresenta diante de ti, se você falar, não posso, para mim não dá, para nós não dá. Quando você falar isso, você decretou a tua derrota. Segundo passo, infamaram a terra, ou seja, começaram a falar mal. Irmão, toda pessoa que é incrédula, o primeiro ponto, ele vai começar daí a falar mal. Quando ele não crê que é possível, ele começa a dizer que não dá, e aí ele começa a desfazer. Aí eles começaram a falar dos seus temores, irmão, dos seus medos. Irmão, todas as vezes que você começar a falar dos teus temores, dos teus medos, a tua mente será afetada. A mente deles começou a ser afetada rapidamente. Eles começam a imaginar coisas que não é real. E é conforme os seus olhos. Aos nossos olhos éramos como gafanhotos. Irmão, quando nós olhamos para a cidade e a gente vê um terreno bom, e a gente pensa, aqui daria um negócio bacana, você, mas não tenho dinheiro para comprar isso. Pronto, você já declarou, nem é tão bom mesmo esse terreno. E depois eu também já nasci pobre mesmo. Não vai dar, esquece isso aí. Derrota. Alamachúria. Olha para quem está ao seu lado e diz, nós podemos. Nós podemos! Nós podemos! Nós podemos! Nós podemos sim! É possível sim! É possível! É possível! O capeta vai ter que voltar de ré. Vai voltar de ré, porque nós podemos no nome do Senhor. Aleluia.
Esses homens aqui covardemente difamaram a terra, contaminaram a congregação e pediram um novo líder para voltar ao Egito. Irmãos, para voltar para o Egito não precisa de líder, irmão, não precisa de líder nenhum, é só voltar. Eles quiseram voltar para o deserto, enfrentar o deserto e chegar no Egito. Por quê? Porque no Egito não tinha gigantes. Presta atenção, no Egito não há gigantes. No deserto não há gigantes. Grava isso. Na área de conformismo não há gigantes. Se você falar para mim assim, pastor, estou com um problemão assim, 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 estou com um desafio assim, assim, há gigantes, eu vou dizer para você, então você está pisando terra prometida. Você entendeu? Se há algo aos teus olhos impossível, aos teus olhos de conquistar, se há algo para você que não tem, humanamente é impossível, então você está com os teus pezinhos em terra prometida. No Egito, irmãos, não precisa, porque lá você era escravo, lá não tem gigante. Deserto é lugar só de passagem. Amando Romassúria. O Evangelho de Jesus é para valentes. É isso, o Evangelho de Jesus Cristo é para valentes. Esses dias eu vi uma obra aí, irmãos, uma obra gigante, coisa mais linda, de uma seita religiosa, aqui na nossa cidade, é uma seita, as pessoas se enganam com essa seita. Se você quiser saber que seita é, depois você fala comigo, uma seita, obra mais linda. E eu falei para quem estava comigo, eu falei, é impressionante, o diabo ajuda, tudo que é errado, o diabo está junto, o Senhor não vai lá atrapalhar. É verdade, o Senhor não vai lá atrapalhar, mas escute, o Senhor quer nos ajudar, o Senhor quer ver o nome dEle sendo glorificado, o Senhor quer ver um edifício que glorifique o seu nome nessa cidade, o Senhor quer ver umas escolas, umas igrejas que glorificam o seu nome nessa cidade, para as pessoas olharem e falar, o que é isso aí? Isso é dos crentes, isso aí é dos crentes. Que prédio majestoso é esse aí? Dos crentes. Que escola mais linda é essa daí? É dos crentes. Que sítio mais grande, que sítio mais lindo é esse aí? Dos crentes. Nós podemos ou não podemos? Podemos ou não podemos? Aleluia. Quando nós vemos os gigantes, a tendência é querer voltar, irmãos, é retroceder. Mas, para a vitória, a palavra de ordem é avançar. Retroceder, irmãos, não precisa de líder, não precisa de esforço, retroceder é a coisa mais fácil que tem. É só parar. Mas para uma vida vitoriosa, é avançar. Abra aí, Evangelho de João, capítulo 21, versículo 2. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Dizem-lhe eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Sempre haverá alguém tentando te levar para as glórias do passado. Escute, sempre vai ter alguém
te lembrando e querendo te levar de volta às glórias do passado. Sabe o que vinha na mente deles? Bem provável, a última pesca, porque agora Pedro e os discípulos estão sem Jesus. Jesus deu a vida na cruz do Calvário. Jesus foi sepultado. E diante do peso, diante da angústia, eles não olham para frente, eles não olham para o futuro, eles olham para o passado. Eu tinha uma empresa de pesca, eu era bem sucedido, a última pesca foi a pesca milagrosa. Nossa, como nós pescamos aquela noite, que maravilhoso que foi. Vamos pescar? Eu vou. E todo mundo volta. Sempre terá alguém querendo te levar às glórias do passado. Olha o que diz a palavra, Isaías 43, 18. Isaías 43, 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos ermos. Eles pensaram assim: vamos pescar, vai encher o barco de novo. Mas pescaram a noite toda e não apanharam nada. Mas eles se encontram com Jesus nesse dia. E o Senhor olha para Pedro e diz assim: Pedro, tu me amas? Amo. Pedro, tu me amas? Amo. Apacenta as minhas ovelhas. Ô Pedro, você está querendo voltar para o passado, e eu vim aqui para te lembrar que o teu futuro será brilhante. Você está querendo voltar para o Egito, e eu estou querendo mostrar para você, Pedro, que o teu futuro é Canaã. Pedro, dentro de poucos dias, você vai pregar a palavra, e numa única mensagem, 3.000 almas confessarão o meu nome como Senhor e Salvador. O Senhor tem algo brilhante para você. Para frente, irmão. Tem gente que está olhando para o passado, tem gente que está te convidando para voltar, tem gente que está pensando: vou voltar à velha vida, à vida antiga, e o Senhor está dizendo para você: o teu futuro será brilhante. Quero te prosperar no teu ministério, na tua família, nos teus estudos, nos teus negócios. O Senhor está dizendo: mas é que lá atrás era tão bom. Deus nunca faz as coisas igual, irmão, já passou, lá atrás já foi. Deus é tão criativo que Ele vai fazer diferente agora. Ele vai fazer diferente. Ele vai fazer diferente, mas é melhor. Sempre é melhor. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. O Senhor tem coisa grande para você. Para você. Pastor, mas a minha lojinha, a tua lojinha vai ser lojão. A minha empresinha que faliu vai ser empresona. A minha casinha que eu perdi tem casona. Irmão, confia no Senhor. Se o teu mal está no passado, meu passado foi ruim, então para que voltar ao passado? Se a tua vida sem Jesus era uma desgraça, para que voltar para lá? Vou voltar a beber, vou voltar a fumar, vou voltar a ser usuário. Parece que Deus não fala mais comigo hoje, vou voltar. Não era ruim? Então para que voltar? Não, mas a minha vida era boa, era maravilhosa, pois Deus tem coisa muito melhor. Nada de voltar, irmãos, é prosseguir. 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 Avançar.
avançar, avançar. Faziam 3 meses que eu estava nos Estados Unidos, irmão, e eu queria vir embora já queria vir embora, porque eu não gostei de nada daquele país, irmão. Tem gente que ama os Estados Unidos, eu não gosto dos Estados Unidos, eu gosto do Brasil, irmão. Eu liguei para o meu pai e falei: pai, vou voltar. Ele falou: por quê, meu filho? Eu falei: não, porque aqui está chato demais, não quero mais saber dos Estados Unidos, vou voltar. Ele falou: volta não, meu filho, permaneça aí, fica mais um pouco. Eu fiquei quieto, acho que ele sentiu alguma coisa. Ele falou: se eu for falar com o coração, meu filho, eu vou falar para você voltar, mas falando com a razão, fica aí, aprende mais um pouco, fica mais um pouco, meu filho. Eu falei: tá bom, se o pai está falando, vou ficar. Eita glória. Mas sabe por que eu liguei que eu queria voltar, irmãos? Porque eu tinha olhado para aquela mocinha mais linda chamada Ana Cláudia e tinha dito assim: faz pouco tempo que eu te conheço, mas eu já gosto muito de você. Era bom de lábio, irmão. Ela me olhou, não caiu. Passou uns dias, a irmã Zélia me ligou: ô Nai, vem aqui em casa tirar uma foto das irmãs do círculo de oração. Morava pertinho, falei: vou lá. Cheguei lá, tirei as fotos. Quando eu olho no corredor, está lá a dona Ana, coisa mais linda. Ela fez assim com o dedinho. Eu falei: ixi, é hoje. Aí quando eu cheguei, falei: oi. E ela assim: sabe aquele negócio que você me falou, que gosta de mim? Eu falei: sim. Pois é, eu não gosto, e você? Estados Unidos perdeu a graça. Estados Unidos ficou cinza. Aí eu liguei: eu não quero mais ficar aqui não. Mas não falei nada, Ana, só falei: eu não quero mais. Meu pai: fica, meu filho, fica. E eu dei ouvido para frente. Para frente. Casei com a moça. Desiste não. Deus está falando com as mocinhas também. Desiste não. Permaneça. Não desiste, meu irmão. Não desista do teu casamento. Não desista da tua empresa. Não desista do teu negócio. Alguém diz assim: mas faliu, pastor, já fechou. Ué, fechou, foi uma loja, foi um CNPJ. Essa manhã, quando eu acordei, o Senhor falou comigo muito claro. O Espírito Santo falou assim: diga para a minha igreja, volte a sonhar. Falou claro, irmãos, volte a sonhar. Volta a acreditar, volte a crer, volte a crer. Volta a crer, irmão. Não tem nada acabado, irmãos. Foi só experiência. Não deu certo, só experiência de como não fazer. Mas tem outros jeitos. Vai dar certo. Eu orava e falei: Senhor, esse ano está sendo um ano tão difícil. O Senhor avisou. Mas está sendo um ano tão difícil. Ele falou: é. Mas não impossível. Não impossível. Vai vencer. Alabaralamandoromachuri. Fica de pé, igreja amada, por gentileza. Alabaralamandoromassúria. Escute, o teu Deus está interessado na tua prosperidade, na tua bênção, está interessado. Hoje é um dia para você acertar a tua aliança com Ele, porque Ele permanece sendo Ele, a arca permanece sendo a arca do Senhor, é o sacrifício de Jesus.
Quando entrou aquele dia que nós fizemos a campanha, já há alguns anos, que entrou a arca aqui, e eu estava aqui assim, eu vi a arca entrando, os irmãos carregando, me deu aquele sentimento, eu falei, meu Deus, parece um caixão entrando, parece que estão carregando um caixão. E ali eu tive a revelação, é claro, a arca fala do sacrifício de Jesus, da morte de Jesus, por nós. Ele morreu para que tenhamos vida. Ele foi enfermado para que nós tenhamos saúde. Ele empobreceu para que nós fôssemos ricos. E algum espiritual diz, não é de dinheiro que está falando, pastor, é de dinheiro. É sim. E se você quiser ter um tete a tete, só nós dois, a gente pode conversar, eu vou te mostrar que é de dinheiro. Deus não quer ver você passando necessidade, passando luta. Ministério de Louvor, seja aqui, me ajude, meu filho. Você que precisa de um concerto com o teu Deus, a tua aliança, começa a orar. Você que crê que o nome do Senhor será glorificado, será exaltado, comece a buscar o Senhor. Você que crê que o teu negócio vai florescer, que o teu ministério vai prosperar, começa a orar. Você que crê que o teu casamento vai ser restaurado, comece a orar. Alabaralamando, romanamaralabashuria. Alabaralamando, romanamaralabashuria. Dois grupos formados dentro da igreja. Alguns como Caleb, subiremos, nos apropriaremos, será nosso. Eu faço parte desse grupo. Você eu não sei, mas eu faço parte desse grupo. Venceremos. 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 A palhoça é do Senhor Jesus. A palhoça é do Senhor Jesus. Essa é terra de crentes. O Senhor deu para os crentes. O Senhor deu para os crentes. Aleluia. 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 O Senhor Jesus chega na casa de Jairo, manda sair os incrédulos. Manda sair os incrédulos. É coisa linda como a gente vê Deus dividindo o povo. Fica só com aqueles que creem, fica só com aqueles que precisam. Adore o Senhor, minha filha, adore. Existe um Deus